Os 10 monumentos e arquiteturas mais visitados do mundo. Veremos a seguir os 10 monumentos mais visitados do mundo, incluindo palácios, monumentos e locais históricos. Os dados são obtidos de uma pesquisa anual da Associação das Principais Atrações Turísticas, ALVA, no Reino Unido, da lista de monumentos nacionais do Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos, do Patrimônio Nacional da Espanha e dos Ministérios da Cultura da França e da Rússia. Em 10º lugar está o Palácio de Peterhof. O Palácio de Peterhof é um conjunto de palácios e jardins localizado em Peterhof, São Petersburgo, na Rússia, encomendado por Pedro o Grande, como uma resposta direta ao Palácio de Versalhes, inspirando o apelido de o Versalhes russo. O conjunto palaciano juntamente com o centro da cidade são reconhecidos como Patrimônio Mundial da Unesco. Conhecida por ter servido de habitação ao fundador da cidade, o czar Pedro o Grande, foi erguida entre os anos de 1714 e 1725. A maior e mais bonita fonte de todo o parque, a Grande Cascata, prolonga-se por um grande canal, o Canal do Mar, até ao Mar Báltico. Ao longo dos vários hectares de parque, o Peterhof tem mais de 120 fontes, todas elas de grande beleza e imponência. Todo o conjunto merece uma visita atenta, tanto pelo luxo dos interiores como pela magnificência do parque. O Palácio de Peterhof recebe anualmente uma média de 5.245.000 turistas. Em 9º lugar está a Catedral de Colônia. A Catedral de Colônia, localizada na cidade alemã de Colônia, é uma igreja católica de estilo gótico, o marco principal da cidade e seu símbolo não oficial. É a 5ª igreja mais alta do mundo e foi classificada como Patrimônio da Humanidade em 1996, sendo o local turístico mais visitado da Alemanha. Em 1164, foram trazidas de Milão as supostas ossadas dos 3 reis magos. A catedral é a igreja de torres gêmeas mais alta do mundo, com 157 metros de altura. É a 2ª igreja mais alta da Europa depois de Ulm e Münster, e a 3ª igreja mais alta de qualquer tipo no mundo. As torres e seus 2 enormes pináculos dão à catedral a maior fachada de qualquer igreja do mundo. A Catedral de Colônia recebe anualmente uma média de 6 milhões de turistas. Em 8º lugar está o Taj Mahal. O Taj Mahal é um mausoléu de mármore branco marfim na margem direita do rio Yamuna, na cidade de Agra, na Índia. Foi encomendado em 1631 pelo 5º imperador mogol, Shah Jahan, para abrigar o túmulo de sua amada esposa, Mumtaz Mahal. Também abriga o túmulo do próprio Shah Jahan. O túmulo é a peça central de um complexo de 17 hectares, que inclui uma mesquita e uma casa de hóspedes, e está situado em jardins formais delimitados em 3 lados por um muro com ameias. É o mais conhecido dos monumentos do país. Encontra-se classificado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Foi anunciado em 2007 como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. A obra foi feita entre 1632 e 1653, com a força de cerca de 20.000 homens, trazidos de várias cidades do Oriente, para trabalhar no suntuoso monumento de mármore branco que o imperador Shah Jahan mandou construir em memória de sua esposa favorita, Arilman Banu Begum, a quem chamava de Mumtaz Mahal, a joia do palácio. Ela morreu após dar à luz o 14º filho, tendo o Taj Mahal sido construído sobre seu túmulo, junto ao rio Yamuna. Assim, o Taj Mahal é também conhecido como a maior prova de amor do mundo, contendo inscrições retiradas do Alcorão. É incrustado com pedras semipreciosas, tais como o lápis lazuli, entre outras. O Taj Mahal recebe anualmente uma média de 6.532.000 turistas. Em 7º lugar está a Torre Eiffel. A Torre Eiffel é uma torre de treliça de ferro forjado no Champ de Mars, em Paris, na França. Tem o nome do engenheiro Gustave Eiffel, cuja empresa projetou e construiu a torre.
Localmente apelidada de Dama de Ferro, foi construída de 1887 a 1889 como a peça central da Exposição Universal de 1889, e foi inicialmente criticada por alguns dos principais artistas e intelectuais franceses por seu design, mas tornou-se um ícone cultural global da França e uma das estruturas mais reconhecidas do mundo. A Torre Eiffel é o monumento pago mais visitado do mundo. 6,91 milhões de pessoas subiram na torre em 2015. Foi designado um monumento histórico em 1964 e foi nomeado parte do Patrimônio Mundial pela Unesco, Paris, margens do Sena, em 1991. A torre tem 330 metros de altura, aproximadamente a mesma altura de um edifício de 81 andares, e é a estrutura mais alta de Paris. Sua base é quadrada, medindo 125 metros de cada lado. Durante sua construção, a Torre Eiffel ultrapassou o Monumento de Washington para se tornar a estrutura mais alta do mundo feita pelo homem, título que manteve por 41 anos até que o edifício Chrysler em Nova York foi concluído em 1930. Foi a primeira estrutura do mundo a ultrapassar a marca dos 200 e 300 metros de altura. Devido à adição de uma antena de transmissão no topo da torre em 1957, agora ela é 5,2 metros mais alta que o edifício Chrysler. Excluindo os transmissores, a Torre Eiffel é a segunda estrutura autônoma mais alta da França depois do Viaduto de Millau. A torre tem 3 andares para visitantes, com restaurantes no primeiro e segundo níveis. A plataforma superior do andar superior fica a 276 metros acima do solo, o deck de observação mais alto acessível ao público na União Europeia. A Torre Eiffel recebe anualmente uma média de 7 milhões de turistas. Em sexto lugar está o Templo de Partenon. O Partenon é um antigo templo em Acrópole de Atenas, na Grécia, que foi dedicado à deusa Atena durante o século V a.C. Suas esculturas decorativas são consideradas alguns dos pontos altos da arte clássica grega, um símbolo duradouro da Grécia Antiga, da democracia e da civilização ocidental. O Partenon foi construído em agradecimento pela vitória helênica sobre os invasores do Império Persa durante as guerras greco-persas. Como a maioria dos templos gregos, o Partenon também serviu como tesouro da cidade. O Partenon é um símbolo duradouro da Grécia e da democracia, e é visto como um dos maiores monumentos culturais da história da humanidade. O nome Partenon deriva da estátua de Atena Partenos. O Partenon e outros edifícios da Acrópole são um dos mais visitados sítios arqueológicos da Grécia. O Ministério da Cultura e Turismo grego atualmente leva adiante um programa de restauração e reconstrução para assegurar a estabilidade da estrutura. O Templo de Partenon recebe anualmente uma média de 7 milhões e 200 mil turistas. Em quinto lugar está o Coliseu de Roma. O Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano, é um anfiteatro oval localizado no centro da cidade de Roma, capital da Itália. Construído com tijolos revestidos de argamassa e areia, e originalmente cobertos com travertino. É o maior anfiteatro já construído e está situado a leste do Fórum Romano. A construção começou sob o governo do imperador Vespasiano em 72 d.C. e foi concluída em 80 d.C., sob o regime do seu sucessor e herdeiro, Tito. O Coliseu poderia abrigar, estima-se, entre 50 mil e 80 mil espectadores, com uma audiência média de cerca de 65 mil pessoas. O edifício era usado para combates de gladiadores e espetáculos públicos, tais como simulações de batalhas marítimas, caças de animais selvagens, execuções, encenações de batalhas famosas e dramas baseados na mitologia clássica. O prédio deixou de ser usado para entretenimento na era medieval. Em 2007, o monumento foi eleito informalmente como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Embora parcialmente arruinado por causa de danos causados por terremotos e saques, o Coliseu é ainda um símbolo da Roma imperial. É uma das atrações turísticas mais populares da capital italiana. O Coliseu Romano recebe anualmente uma média de 7 milhões e 650 mil turistas.
Em quarto lugar está o Lincoln Memorial. O Lincoln Memorial é um monumento localizado em Washington, nos Estados Unidos, em homenagem ao 16º presidente estadunidense Abraham Lincoln. O monumento foi concluído em 1922 e arquitetado por Henry Bacon. O escultor foi Daniel Chester French e o pintor dos murais internos foi Jules Gerrand. Está aberto para visitação pública 24 horas por dia. Um exemplo de neoclassicismo, tem a forma de um templo clássico e está localizado no extremo oeste do National Mall em Washington. Daniel Chester French projetou a grande estátua interior de Abraham Lincoln sentado, que foi esculpido em mármore pelos irmãos Picirilli. Jules Gerrand pintou os murais interiores e o epitáfio acima da estátua foi escrito por Royal Courtisois. Inaugurado em 30 de maio de 1922, é um dos vários memoriais construídos para homenagear um presidente americano. Tem sido uma grande atração turística desde a sua inauguração e, ao longo dos anos, tem sido ocasionalmente utilizado como um centro simbólico focado nas relações raciais e nos direitos civis. O Lincoln Memorial recebe anualmente uma média de 7.804.000 turistas. Em terceiro lugar está o Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes é um castelo real localizado na cidade de Versalhes, uma aldeia rural à época de sua construção, mas atualmente um subúrbio de Paris. O palácio é propriedade da República Francesa, e desde 1995 é gerido sob a direção do Ministério da Cultura francesa, pelo estabelecimento público do Palácio, Museu e Propriedade Nacional de Versalhes. É uma das atrações turísticas mais populares do mundo. O palácio e o parque foram designados Patrimônio Mundial pela Unesco em 1979 por sua importância como centro de poder, arte e ciência na França durante os séculos 17 e 18. Em 1837, o castelo foi transformado em museu de história. O palácio está cercado por uma grande área de jardins, uma série de plataformas simétricas com canteiros, estátuas, vasos e fontes trabalhadas, projetados por André Lenotre. Como o parque é grande, um trem envidraçado faz um passeio entre os monumentos. O Palácio de Versalhes recebe anualmente uma média de 8.100.000 turistas. Em segundo lugar está a Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro é uma basílica no Estado do Vaticano. Trata-se do maior e mais importante edifício religioso do catolicismo e um dos locais cristãos mais visitados do mundo. Cobre uma área de 23.000 metros quadrados, 2,3 hectares, e pode albergar mais de 60.000 devotos, mais de 100 vezes a população do Vaticano. É o edifício com o interior mais proeminente do Vaticano, sendo a sua cúpula uma característica dominante do horizonte de Roma, adornado com 340 estátuas de santos, mártires e anjos. Situada na Praça de São Pedro, a sua construção recebeu contribuições de alguns dos maiores artistas da história da humanidade, tais como Bramante, Michelangelo, Rafael e Bernini. Especificamente classificada pela Unesco, catalogada e preservada como Patrimônio Mundial da Humanidade, a Basílica de São Pedro foi considerada o maior projeto arquitetônico da sua época e continua a ser um dos monumentos mais visitados e celebrados do mundo. Foi provado segundo os arqueólogos que sob o altar da Basílica está enterrado São Pedro, de onde provém o nome da Basílica, um dos 12 apóstolos de Jesus. A Basílica de São Pedro recebe anualmente uma média de 11 milhões de turistas. Em primeiro lugar está a Cidade Proibida. A Cidade Proibida é um complexo palaciano no distrito de Dongsheng, Pequim, na China. Foi o Palácio Imperial da China desde meados da dinastia Ming até ao fim da dinastia Qing. É cercado por numerosos jardins e templos imperiais opulentos. É oficialmente administrado pelo Museu do Palácio. Durante quase 500 anos serviu como residência do imperador e do seu pessoal doméstico, sendo o centro cerimonial e político do governo chinês. O título de Cidade Proibida surgiu pelo fato de somente o imperador, sua família e empregados especiais terem permissão para entrar no conjunto de prédios do palácio. Trata-se de uma cidade dentro de outra cidade.
sede de um governo burocrático que comandou o império mais populoso da Terra, é o maior palácio do planeta, cujos rumores sempre apontavam a existência de 9.999 divisões. Durante séculos, apenas a família do imperador, além dos oficiais e empregados mais graduados, tinham permissão de entrar no local. Qualquer outra pessoa que ousasse atravessar seus portões sem a devida autorização, era sujeita a uma execução sumária e dolorosa. Construído entre 1406 e 1420, o complexo consiste em 980 edifícios sobreviventes, com 8.707 seções de salas e cobre uma área de 720 mil metros quadrados. O complexo exemplifica a arquitetura palaciana tradicional chinesa, tendo exercido influências culturais e arquitetônicas desenvolvidas na Ásia Oriental e um pouco por todo o lado. A Cidade Proibida foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade em 1987, estando listado pela Unesco como a maior coleção de antigas estruturas de madeira preservadas no mundo. A Cidade Proibida recebe anualmente uma média de 17 milhões de turistas. Obrigado por assistir.